noite traz duas pessoas super especiais, pelo menos para mim, tá? Marisa Mocasa, Miguel Scaoca, tá? Bem, mas antes eu queria agradecer a presença de todos, tá? O Núcleo de Comunicação da Fotoativa, que vem fazendo um trabalho incrível, né? Sob coordenação de José Viana, a Câmara Cor, ao Sesc Boulevard, toda a equipe que nos dá essa estrutura aqui, sem eles não daria, né? Então, obrigada a todos. Bem, deixa eu apresentar essas duas pessoas que são bem especiais. Bem, Marisa Mocasa, doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará e mestre em História da Arte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora e pesquisadora do mestrado em Comunicação, Linguagem e Cultura e professora de História de Arte do curso de Artes Visuais e Tecnologia da Imagem, ambos da Universidade da Amazônia, UNAMA. Contemplada com a Bolsa Funarte Estímulo das Artes Visuais, categoria Produção Crítica em 2003 e curadora independente. Miguel, paulista, vive e trabalha em Belém desde 80, onde idealizou os projetos de criação da Associação Fotoativa e a agência Câmara Cor. Suas obras transitam entre imagens, instalações e objetos de caráter conceitual pautados na experiência de religação dos sentidos. Participou de exposições individuais e coletivas dentro e fora do país. Possui obras nos acervos da coleção Pirelli MASP de Fotografia São Paulo, da Fundação Biblioteca Nacional Rio de Janeiro, AMA, Washington. Recebeu em 2012 o Prêmio Brasil de Fotografia e a Comenda da Ordem do Mérito Cultural, MINC, por sua contribuição à fotografia brasileira. Bem, eu queria agradecer a presença dos dois e por estarem participando desse café e convidá-los a esse bate-papo. Obrigada. Boa noite. Eu e o Miguel, nós vamos, na verdade, bater um papo com vocês. Eu tenho um roteirinho aqui para ver se eu lembro de tudo, pelo menos. Mas, na verdade, é uma síntese, é algo muito pequeno que a gente quer, na verdade, bater um papo, quer dizer, que vocês também dialoguem com a gente. Então, eu gostaria de falar um pouco do processo, né, do livro. Quero agradecer também ao Café Fotográfico, né, por ter nos convidado para estar aqui. Essa é, na verdade, o livro é resultado da Bolsa Funarte de Estímulo às Artes Visuais, categoria Produção Crítica. O livro, na verdade, ele nasce de todo um desejo, né, de trabalhar, de observar e de analisar um pouco a produção, né, fotográfica do Miguel, o seu trabalho também, né, instalações com uma série, né, de, vamos dizer assim, eu não me detenho muito na questão das oficinas e me detenho mais no Miguel enquanto fotógrafo, enquanto um artista, enquanto um produtor, né, um agitador e um propositor. E, na verdade, o livro é apenas uma pequena abordagem. Na verdade, ele é, vamos dizer assim, um livro que depois outros livros devem surgir com outros pontos de vista, porque o Miguel é um artista, é um fotógrafo, que tem, a gente tem várias maneiras de percebê-lo e de focar o seu trabalho. Então, o que eu fiz foi apenas um ensaio sobre
muito mais a produção do Miguel do que exatamente sobre as oficinas que ele trabalha. E a opção que eu fiz, né, desse estilo, quer dizer, do ensaio, eu também tive um propósito nessa forma de abordar, de fazer como se fosse uma narrativa onde eu era, né, um narrador e que era, na verdade, um entrelaçar entre esse narrador e o fotógrafo. E também ele nasce de alguns contatos. Um dos primeiros foi com a Roselina Kagawa, num curso que ela veio a Belém dar sobre curadoria. E uma das pessoas que, na verdade, eu imaginei para um projeto de curadoria seria o Miguel Scaoca, mas eu nunca consegui, na verdade, fazer essa curadoria. E o segundo ponto que também, né, quer dizer, antes, a questão também de eu ter trabalhado, né, por exemplo, orientado 2 trabalhos, um da Luciana Magno e a outra, né, da Paola Maués, que foram minhas alunas do curso de artes visuais, então eu fui orientadora do trabalho de graduação das duas, e os 2 trabalhos foram em torno do Miguel. Isso também foi me ajudando. E algo que foi decisivo também foi a exposição que o Mariano Clautal Filho fez a curadoria, que foi durante o Prêmio Diário, que o homenageado era o Miguel Scaoca, e a forma como ele trabalhou a curadoria, a forma como ele apresentou os trabalhos do Miguel e como ele foi buscar, assim, isso foi fundamental para mim também nesse processo do trabalho que foi essa escrita que eu desenvolvi. E algumas coisas que eu também tinha escrito sobre o Miguel foram entrando dentro desse processo. E uma coisa também que foi fundamental foi a acolhida do próprio Miguel em relação ao trabalho, porque se não fosse o Miguel e a Maquicó, né, viabilizarem toda a parte das imagens, talvez eu não conseguisse, não fui conseguir em pouco tempo, porque na verdade essa bolsa, são 4 meses e mais 2 para poder fazer o processo, né, de impressão, de edição, né, do design do livro, essas coisas todas. Então isso, para mim, se eu não tivesse tido esses apoios, eu não teria, né, conseguido, porque é um tempo muito pequeno para você desenvolver um trabalho. E uma coisa assim que nos fez, enquanto eu, narradora, né, e o Miguel, que nos uniu e que eu começo, na verdade, o processo do texto, é a nossa questão do Oriente, né, que eu considero assim, uma formação, né, do Miguel, essa herança familiar também muito importante, acho que ela tem que estar muito associada também com o processo do Miguel se colocar na vida, o processo do Miguel desenvolver seu trabalho, e a gente, na verdade, se casava pelos nossos laços orientais, né? Eu do Oriente Médio, né? E ele, né, do Oriente, vindo do Japão, e eu vindo, né, do Líbano. Então, os nossos casamentos foram um pouco por essas nossas origens também, e até para pensar o design do livro, né, quando eu conversamos com o Márcio Alvarenga, um dos pontos que eu gostaria que o livro tivesse, né, enquanto desenho gráfico, é que fosse essa questão zen, que na verdade produz a firmeza e a delicadeza, né, do Miguel. Eu vejo muito esses 2 lados, né, entrelaçados.
E o Miguel tem isso no seu processo de trabalhar, no seu processo de pensar, no seu processo de se relacionar com a vida. E outro ponto que pontuou, né, esse livro, né, que serviu de eixo condutor, foi o Maxi Martins, vindo, de certa forma, já também pelas mãos do Mariano Trautal e vamos dizer assim, uma frase, né, pelo livro que é Para Ter Aonde Ir, e que o Miguel e o Mariano tomam para ter de onde ir. Né? Então, isso já estava embutido toda uma relação de um viajante, de alguém que se desloca o tempo todo, que se movimenta, e se movimenta sempre com um olhar muito atento para tudo. E os autores, como dizer assim, eu trabalhei com alguns autores vindo do campo da fotografia, né, da filosofia, da própria arte, mas acho que dois, assim, talvez me ajudaram muito mais. Um que foi o Merleau-Ponty, porque eu acho que ele, de certa forma, me ajudou muito a ver esse processo ligado à percepção que está muito, muito presente no Miguel. E o Nicolas Bourriot, no sentido da própria relação social, que é muito importante. O Miguel, ele sempre, vamos dizer assim, nunca está sozinho, no sentido de que ele sempre está envolvido por decisão própria, por atitude própria, né, com o outro. Então, o seu trabalho sempre envolve outros. E eu me detive muito na relação, né, vamos dizer assim, na vinda do Miguel para cá. Então, eu me detive muito nos anos 80. E eu me detive muito nesses anos 80, porque eu acho que aí está a matriz de todo o trabalho, vamos dizer assim, do Miguel, que depois vai se desdobrando, e ali já estava presente, né, esse homem, né, esse artista, esse fotógrafo. Quer dizer assim, quando ele vem de Paris, em Paris, na verdade, nasce tudo, porque em Paris, né, na França, né, nasce a opção pela fotografia. Quando ele deixa todo o doutorado, quando ele opta, né, pela fotografia, né, então ele ali dá uma entrega que depois, essa entrega, quer dizer, esse começo, essa questão experimental que ele tem, com a própria imagem, o envolvimento com as questões sociais e com a cultura já estavam ali, né? Já estava na França. E a decisão dele de conhecer o Brasil, e nesse conhecer o Brasil ficar em Belém, eu acho que está toda uma decisão e uma formação que se desdobra, na verdade, mas que o embrião vem de um lugar bem anterior, que é o lugar onde ele aproveita ou integra-se tanto a questão cultural como a questão política. E dentro, né, quando ele vem para Belém, nesses anos 80, acho que dois pontos são fundamentais que vocês também conhece, que é a relação dele, que vai ajudar também ao Miguel ficar, né, em Belém, que é o jornal Resistência, e que é da Sociedade Paraense de Direitos Humanos, e o Grupo Agir, que é aonde ele talvez se identifique, né, e decida ficar, porque ele vai ter uma maneira, né, de primeiro atuar, de economicamente se estabelecer, vai ajudar a ele se estabelecer em Belém. E isso tudo, né,
porque o Miguel, acho que nesses anos 80 também, um dado muito importante é ele ser alguém participante. Quer dizer, quando, vamos dizer assim, ele se envolve inteiramente com as questões, tanto políticas que estavam acontecendo, como com as questões culturais. Quer dizer, uma das coisas que me ajudou muito nesse processo da escrita foi eu pegar, vamos dizer assim, fazer umas pré-seleções das imagens, e a partir dessa pré-seleção da imagem, eu solicitar uma série de perguntas, fazer perguntas para o Miguel, e o Miguel me responder. Eu colocava a imagem e colocava o espaço, até no PowerPoint, para ele responder. E ali ele ia desenvolvendo todo o que estava relacionado com a imagem, e eu podia perceber o pensamento dele, podia perceber a relação daquelas imagens com aquilo que ele viveu. E é impressionante como ele ia, vamos dizer assim, dentro de algo mais relacionado com o fotojornalismo, que seria a cobertura dos eventos políticos, seria a cobertura dos eventos culturais. A imagem era dele e ele também estava ali, ele também estava, ele não era só alguém que fotografava, ele era alguém que vivia aquilo também. Então isso era fundamental, foi fundamental para eu perceber esse universo, e isso me ajudou muito também no processo da escrita. Então, nesse fotojornalismo, nessa questão da cultura e da cobertura da cultura e da política, isso estava muito presente nessas imagens, desde as diretas já, o ato público pelo direito de morar, o ato econômico que teve ali na Praça da Trindade, em frente à igreja, que é contra a prisão de 2 padres. Assim como quando ele vai, fotografa, depois eu vou até mostrar alguns trechinhos só, a atuação, uma gravação de um filme dessa Caieiras, que é feito estava sendo filmado eu vi a imagem do Peter Roland e da Sônia Freitas, e eu quis saber, e na verdade ele também participava da equipe, quer dizer assim, ele estava fotografando, mas ele também estava presente ali. Então conviveu com todo esse processo da filmoteca, que o Januário estava à frente, o Januário Guedes estava à frente, até o CRAVA, que era o coletivo de realizadores da Amazônia, e até o teatro também, que ele fotografava, como o teatro que já vinha desde os anos 70, que é o do Cena Aberta, com o Luiz Otávio, que a Zélia Amador de Deus também participou. Então você tinha, essas imagens me traziam também um tempo, e todo, vamos dizer assim, os movimentos culturais vindo de várias áreas, era do cinema, era do teatro, que ele estava presente e ele estava ali perto. E isso também dava a oportunidade de uma leitura de um período. Desde também da música, do Walter Bandeira, que a gente vai ver, e o bar 3x4, que era o bar da Maquicó, do Luiz Laguna e do Peter Roland. Então, quer dizer assim, nesse bar, quer dizer, também fez todo o processo de movimentação ao lado da fotoativa. Então, quer dizer assim, era uma efervescência muito grande. Quer dizer, era um momento também muito marcante
marcante da gente perceber esse entrelaçar, esse movimento entre, né, as áreas diferenciadas. E também a própria Seresta, né, do Carmo, que também estava ali, e que a SEMEC, que é a Secretaria de Educação, junto com a Fotoativa, fizeram um projeto chamado Cidade Velha, né, que já está ali também no ponto que o Miguel, né, vai abraçar, que é a questão, né, do patrimônio da cidade. Isso aí também é um foco que o Miguel tem dentro das suas ações. E ali também estava presente o fotovaral, que já surgiu, como se fosse antes, né, muito antes, logo quando ele vem, que ele chega a Belém, ele faz ações junto com o Agir, né, e que eles já faziam o trabalho do fotovaral. E nessa questão, né, desses anos 80, tão assim, enriquecedor, está a questão da própria coexistência de projetos fundamentais que já foram discutidos aqui, né, no colóquio de fotografia, que foi o Foto-Oficina, o Foto-Pará e o Foto-Ativa. Inclusive, isso era uma questão que preocupava o Miguel, que o Miguel, se quiser, pode falar um pouco sobre isso, né, que é a própria criação do Foto-Ativa e a relação tão linkada que estava esses três, que eram o Foto-Oficina, o Foto-Pará e o Foto-Ativa. Então, ele até pediu para dar, na verdade, esclarecer, né, sobre isso, porque, de fato, é algo que é muito entranhado um no outro e, às vezes, fica difícil da gente compreender esse processo. E fora nesse momento também dos anos 80, a atuação, vamos dizer assim, da Funarte, desde do Infoto, quando ele promove as semanas de fotografia, quando tem o primeiro Fotonorte, e então, como essas questão também, que a Funarte também esteve aqui com o INAP, que é o Instituto Nacional de Artes Plásticas, e como foi diferente, vamos dizer assim, a atuação, justamente porque houve talvez uma resposta mais coletiva, talvez, que deu oportunidade, por exemplo, nessas ações da Funarte, de ter uma continuidade maior do que ela teve junto às artes plásticas. Ela tem uma continuidade maior na fotografia do que exatamente nas artes plásticas. E tudo isso, então, para mim, foi uma forma, né, de ver os trabalhos do Miguel, porque eu acho que aí estava todo um chão que vai se desdobrando e que mostra essa postura, né, que eu acho que o Miguel tem, que está muito entranhada à arte, à vida, ao processo fotográfico e à vida, e com as produções dele. Quando a gente fala, né, nessas experiências, né, que tem até, eu acho que a Maquipó, não sei se a Maquipó trouxe hoje, um exemplo dessa relação dele com a arte, com a pop art, que era a arte a partir da Xerox. E eu até vou mostrar agora um pouco dessa... que eu queria mostrar, que eu vou mostrar desde a pop art, das imagens mais tradicionais, mas vou mostrar muito pouca imagem. E o Navegante da Luz tem tudo a ver tanto com esses deslocamentos, né, com essa mobilidade, né, que o Miguel tem, até a relação da luz, que é um elemento extremamente forte dentro da perspectiva dele, não só fotográfica, como a relação dentro das oficinas, a opção que ele faz, muito mais para desenvolver, né, algo relativo à questão de pensar, né, a fotografia, do que das questões técnicas fotográficas. Então, aqui é uma imagem que vocês, né, já estão acostumados a ver, que é um clássico, eu acho, do Miguel. Então, isso inclusive está
junto com a apresentação do livro que é feita pelo Mariano Clautal. Essa aqui eu acho assim, que tem algo com Cartier-Bresson, no sentido desse instante, desse tempo, né, que está presente nesse espaço suspenso da própria bola. E aqui o Grupo Agir, que também é, vamos dizer assim, documentado por ele, né, com quem ele atua, e o Miguel, né, já traz, vamos dizer assim, da França toda a questão performática, né, ele já tinha um personagem que ele, na verdade, já vivia lá na França, quando ele ia fotografar, né, um evento cultural cênico que ele foi fotografar, ele já foi também vestido, né, criando um personagem, tendo essa perspectiva performática que ele depois vai ter junto com o Grupo Agir. E aqui é o teatro, né, a montagem que ele faz, que ele fotografa do Cena Aberta, que está a Zélia Amador na frente, e que o Luiz Otávio era uma representante dentro desse espaço, né, do teatro, e o Miguel conviveu, fotografou, assim como o Walter Bandeira, todo esse espaço, né, dos eventos culturais. Ele estava aqui também, as Caieiras, que também ele não só fotografou, como ele participou da equipe. O Max Martins, que é quem dá o eixo, vamos dizer assim, do livro, e que ele também fotografou. E os eventos, né, de caráter político, que ele estava não só fotografando, mas também atuando, né, fazendo as reivindicações, fazendo todo um trabalho também de cidadão. E aqui é a inauguração do 3x4, né, da Maquicó, Peter e Luiz Lanús, e que foi importante dentro desse, do Ferro de Engomar, e da Praça do Ferro de Engomar, junto com a Faltativa ao lado. E aqui as experiências já do Miguel ainda, né, na França, da manipulação fotográfica que ele faz, com essa manequim. E aqui é a Chelsea, né, a Pop Art, que também provém da oficina que ele fez com o Bené Fonteles, que é alguém também que ele admirava pela postura, não só zen, do próprio Bené, mas da relação dele com a arte, do espaço que ele buscava fora dos espaços das galerias, que é um pouco da proposta também, né, do Fato Vará. E acho que a gente tem aí também uns exemplares, eu não sei se a Maquicó trouxe, né? Dá para também fazer, para vocês ficarem também com essa imagem com vocês. E aqui eu acho que é a própria proposta do Miguel, que é em processo. O Lobo é um trabalho que ele faz no Laboratório das Artes, que vai se processando. Ele, na verdade, quando a exposição muda a cada dia, e também aí está, quer dizer, as cuias, né, que hoje está em Drummond, né, de São Paulo. Hoje que eu digo é agora, esse mês, está indo para o Museu de Arte Moderna de São Paulo, e que ele também usava esse processo. Foi sempre um processo que eu acho que o Miguel tem, e que eu acho que isso está relacionado com a sua própria produção, é também envolver, né, processos que são, né, do campo da educação junto com um processo. Ele mistura tudo, né, a exposição, ele mistura o processo educativo, tudo está junto com ele, né? Quer dizer, tudo é junto. Então, isso é um dado importante. E o Lowe traduz isso, né? Que ele está sempre, né, trabalhando com o processo. Essa eu acho uma experiência muito interessante, que ela é feita, né, em São Paulo, e depois ela vai ser, o resultado vai ser exposto
né, no Itaú, com a curadoria também do Miguel, e que ele pega o Tietê, que é um rio poluído, e ele vai trabalhar a parte do rio que não é poluída. Né? É o rio sadio, que ele tem essa fonte. Né? Então ele vai pelo outro, né, pelo avesso, e pelo lado, vamos dizer, positivo. Aqui é uma das imagens que vem da exposição, que é um mergulho nesses peixes, nesse rio sadio, que ele traz para o Itaú Cultural. E isso é resultado também de um trabalho coletivo, de um trabalho educativo. Educativo não só relativo à questão fotográfica, à questão da luz, mas também à questão ambiental. Eu acho esse trabalho assim, um trabalho assim, especialíssimo do Miguel, assim, que é o Hagakure, que vocês também, que ele foi premiado, né, no Arte Pará. Aí eu acho que está a síntese de tudo dele, né? Do fotógrafo, daquele, né, do pinhole, que é para ele tão importante, que o Miguel, para a fotografia, o Miguel não precisa, né, de uma máquina fotográfica. Né? Ele faz, independente de ser digital, ser analógico, ele cria, né, ou com a caixinha, com a lata, ou com o coco. E esse furo é o furo mínimo que ele vai, são os gravetos, né, ele vai, os pinhos que ele vai buscar, vai catar, vai trazer. E esses são os espinhos que ele fura o próprio olho, que é o olho fotografado por outro fotógrafo, que é o Alberto Bittar, e que também foi aluno do Miguel. Né? Quer dizer, a relação aí, muito profunda, né, da questão da imagem, da questão e também de toda a relação com o próprio nome, que é com esse manual dos samurais, que é o Hagakure. O oculto entre as folhas é o que significa, e é isso que traz esses dois lados, né, esse Oriente e esse Ocidente se relacionando com a imagem. E aqui eu vou encerrar com esse promoclip, que eu acho que é um trabalho que o Miguel vai falar agora sobre ele, que eu acho especialíssimo também, no sentido assim, que ele ocorre nos anos 80, e é todo como esses seres, né, que é o Miguel, esse ser que ama experimentar, ama, né, ele está sempre ele vai conectar para cá. Então, eu vou passar então, a imagem, depois ele vai conectar aqui. Esses, né, ele era feito, isso passava, era ao ar livre, tá? Não só no anteparo, mas também com as pessoas. Isso se movimentava. E ele vai explicar muito bem todo esse processo que era o promoclip. Eu só vou passar um pequeno pedacinho e ele vai falar de todo esse processo. Aí estava a cultura japonesa, estava o mangá, estava o cinema, estava todo essa bagagem cultural que ele traz, e com muito humor também. Ele vai conectar. Eu vou, na verdade, porque esse promoclip ele foi
uma ideia que surgiu nos anos de 85, 86 mais ou menos, com a ideia de pensar que as projeções de apresentações fotográficas eram muito monótonas, né? Você colocava fotografias e colocava uma trilha. E aí, enfim, surgiu a ideia de produzir algo que tivesse por si uma proposta, que não era somente de imagem, mas uma permeasse aí uma questão de fundo, de pensamento, enfim, que extrapolasse a fotografia. Nesse caso meu, eu estava brincando que tinha muita essa história que eu tenho ainda muita paixão pela história em quadrinhos, né? Eu acho que o quadrinista, o pessoal que produz história em quadrinhos, ele é mais feliz que o fotógrafo, na certa medida, ele pode inventar mais os espaços, as cenas, ou olhar quando o Branco de Medeiros fez uma exposição na Galeria Teodoro Braga, inclusive. Eu falei, você é mais feliz do que eu, porque na verdade você pode inventar o olhar de qualquer ser, né? De repente um ser que me olha. Eu tinha sempre essa história do outro me olhando. Então, sei lá, uma barata pode estar me olhando, quer saber como é que ele me enxerga, né? E o desenhista rapidamente ele faz isso, por um lado para o outro, né? Desenha, redesenha, o espaço não tem que ser quadrado, pode ser comprido, pode atravessar, sobretudo no mangá tem muito essa questão do som que atravessa um lado para o outro, então é uma viagem muito interessante. E também essa questão da televisão, do cinema, e tudo isso foi misturado, fiz um liquidificador, bati e saiu essa história aqui, que era uma espécie de uma sátira, né? Uma viagem própria. Eu, na verdade, estou montando isso, porque essa montagem foi feita, obviamente, no tempo que não tinha esse aparato tecnológico, era o projetor de slide, não sei se todo mundo aqui já viu um projetor de slide, mas é um carretel onde você coloca fotos e aí vai apertando o botão e ele vai pulando mecanicamente foto a foto e tal. Eu usava um dissolver, que era um aparelho também auxiliar, podia usar 2 projetores, portanto podia, e aí tinha uma fita cassete que eu gravei a trilha e fazia a minutagem, apertando o botão para fazer, ou como chama, inserir o bip, né, que era o sinal que fazia com que o slide passasse. Né? Então eu estou montando isso aqui, reeditando esse programa, eu não esqueci o nome, Premiere, e eu não tenho muita intimidade. Então está uma montagem que está em processo, não está pronto. Eu espero que a gente, no final da mostra que vai acontecer, não é no final da mostra, acho que é 12 de junho, né? Enfim, vai até junho, então eu estou querendo, na verdade, eu estava montando isso hoje, deu um bug, e aí perdi o que estava sendo montado, estava finalizado, mas estava bem dominado, né? Mas vou apresentar um trechinho para ter ideia do que era isso, porque é uma coisa muito de pular, essa coisa da imagem que pula de um lado ao outro, tem um pouco do quadrinho, né? Porque se permite a passear no espaço do quadro, né? E a apresentação foi feita em Belém em 87, mas na sequência fui a Ouro Preto, que teve a ideia de fazer uma amostra de cromoclip lá, né, dentro desse conceito de extrapolar um pouquinho as projeções convencionais de fotografia. E foi interessante que lá deu a ideia também de como a imagem pulava muito, eu comecei a mexer com o projetor que pulava de um lugar para o outro. Na verdade, cada imagem aparecia em cada lugar, em cada parede, em cada pessoa, e foi bem legal, eu gostei muito dessa performance. Tá? Nunca mais eu montei isso, mas eu montei uma outra na sequência, que foi no Rio de Janeiro, mas com outra proposta e tal. Eu vou rodar aqui uma coisa que não está na sequência e também não está, como se diz, finalizar no sentido da sincronização, imagem e trilha sonora. Mas só para ter uma ideia aqui, vou passar aqui uma que eu gravei só para ver se dava resultado no... O som, por favor.
essa fusão de imagens de toda ordem, com coisas que foram criadas para esse momento, tanto quanto foram materiais também aproveitados de restos de slide, né, de filme positivo, que também está meio que em desuso, do mesmo ponto de vista do trabalho mais profissional. E foi isso. Na verdade, foi uma viagem de atravessar um pouquinho os tipos de suporte na área da imagem e um pouco também no campo da criação e de leituras possíveis. Daqui a 4 minutos, eu prometo que vai aparecer de volta numa dessas praças da Rua das Noivas de Belém, que é bem legal e projetar nas paredes, né? Quando eu consigo montar direitinho e fazer o que eu fiz, tentar fazer uma oficina e fazer é isso. Então, não sei. Isso era bem passado no ferro de Engomar, né, que é ali no 3x4. Quero aproveitar também e agradecer imensamente a Marisa pela generosidade desse momento. Eu acho que ter sido escolhido para esse trabalho de pesquisa foi extremamente importante, gratificante, porque eu acho um olhar que pesquisa, que faz a leitura profunda e com outros vieses é extremamente importante, pelo menos para mim, foi importante, está sendo muito importante, porque é uma revisão de todo o processo, né? Como a Marisa já contou várias vezes aqui, eu sou porque essa coisa que não para, ele nunca está sendo uma coisa só, ele está sendo algo, esse algo está ligado a outros alvos, e nem sempre o que eu estou fazendo é o mais importante, né? Mas isso não sei a priori, eu vou descobrindo no processo o que eu estou mexendo com outras esferas, com outras dimensões. Quando falou, por exemplo, na Pinhole, porque a experiência com o Pinhole, por isso o Hagakure surge, é porque eu, de uma certa maneira, descubro nesse processo de ir em busca das origens, né, da matriz principal, de onde surge a imagem, todo o universo, todo mundo das imagens que nós conhecemos, tanto aquela que nós experimentamos através dos nossos olhos, tanto quanto de todos os dispositivos que permitem essa captura na sua forma física, ela nasce daquele lugar, né, onde não existe nada a não ser a luz que se conforma de acordo com o espaço que se cria. Então você tem um furinho, a luz atravessa, a imagem lá está posta, como está posta nessa sala infinitamente, falando. As imagens estão em trânsito o tempo todo. E aí eu vejo nesse lugar uma potência absurdamente incrível, porque lá tem um desenho do mínimo, lá onde existe o máximo, o mínimo sendo o máximo, né? O mais, o menos sendo mais, e todo o exercício, a questão do sim, não, do claro estudo, da inversão, que é o lado que nós estamos aqui todos vivendo isso, né? Estamos aqui em vida porque nós vamos morrer, e vice-versa, né? E coincidentemente, né, quando a Marisa veio mais próximo e, enfim, me propõe esse trabalho, foi naquele ano que eu fui convidado para o Diário Contemporâneo, e ela citou esse momento da exposição que o Mariano concedeu, comigo também, mas ele, na verdade, tinha muita vontade, e na questão do título, que era uma ideia de dar um título de profissão, ele sugeriu, a partir do poema do Max Martins, que é um poeta, mais poeta, uma pessoa que tem uma vinculação muito forte espiritual, né? E acabamos do poema, e o Mariano, na ideia de que eu sou um viajante, eu sempre viajando lá para cá, sou um andarilho, ele sugeriu, por que não colocar para ter onde ir? Mas quando eu li o poema, o final do poema diz para ter de onde ir. E nesse entendimento que eu tenho da vida, de que a gente está aqui é para ir mesmo, né? A gente não vai querer, a gente quer ficar, mas a gente querer que a gente vai mesmo. Então eu acho que eu tenho essa ideia de que nós, nesse mundo que nós vivemos,
aprendemos o tempo todo a viver, o acumular, o ter mais, e eu acho que a gente tem que aprender, na verdade, a não ter, né? Não ter mesmo, zerar e ir embora. Né? Porque é esse o nosso destino. Então, em vez de ficar conflitando o tempo todo, querendo reter, querendo frear, a gente tem que ir. Né? E no lugar que a gente acha que valeu a pena ter estado. Então, um pouco essa viagem que eu faço, que voltou na questão da pinhole, essa questão do dual, né? Essa questão da matéria e não matéria, da potência, da precisão, da dimensão física com a qual nós podemos experimentar diariamente o mundo cósmico, literalmente cósmico, porque enfim, eu consigo ver fisicamente as estrelas que estão a anos de distância, apesar de ser lugar nunca ser lugar de tangível fisicamente enquanto deslocamento meu. Eu jamais poderia chegar lá, mas como hoje eu posso presenciar e ser testemunha desse espaço no qual eu estou imerso. Então, esse se torna importante para saber o quanto eu posso ser grande e pequeno. Né? Não tinha nada nesse mundo, a gente também pode ter experimentar essa ordem de grandeza. E por aí vai, enfim. Então, a Marisa produziu esse momento e comigo, acho que está ajudando inclusive a organizar um pouquinho o meu pensamento nesse percurso bastante tumultuado que é a minha vida, porque eu pareço aquela criança que vê um brinquedo aí que está indo em direção ao brinquedo, mas no caminho encontra outra coisa e começa a brincar, e aí vai indo, ele nunca chega ao brinquedo que ele quer, porque está sempre achando outra brincadeira mais interessante para aquele momento de descoberta. E um pouco esse é o meu, onde me situo, efetivamente, com o processo. E o resultado dos últimos anos, né, como a já falou do processo, do coletivo, é porque eu aprendo muito exatamente me entregando esse processo com o outro, seja lá quem seja, porque ele me ensina o olhar do outro, a percepção do outro, por mais que seja num dado momento conflitante ou até tenso, ele me leva a uma reflexão mais profunda sempre. Então, esse enriquecimento é a coisa que eu sempre busco. E que a resultante dessas discussões todas que eu estou comentando é parte desse exercício, não tem nada final. Então, eu sou uma das pessoas que sou representada pela galeria da Maracora, da Picó. Eu sou meio rebelde, porque na verdade não sei, eu acho que não tem uma obra assim. O meu processo é esse, a minha multiplicação é a multiplicação, é a fotografia. Então, apesar de uma certa maneira seguir algumas regras do mercado das artes, eu sou meio avesso a essa questão de uma certa exclusividade. Enfim, é isso. Acho que assim, a Marisa já colocou bastante coisa aqui, não sei se... Eu só quero agradecer, né, ao Miguel por ele também ter dado essa oportunidade desse contato mais direto com ele e com as imagens dele. Na verdade, ele pouco mostra, né, as fotografias, pouco mostra esse trabalho que ele produz também. Então, acho que agora ele poderia passar para... Tem tempo para ver as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Só isso? Tem aqui, ó. Eu gostaria de, com uma pergunta do professor Miguel. Recentemente eu fiz um curso de teoria pela primeira vez
capturei uma câmera minúscula, transformei isso numa pintura, escaneei a foto e fiquei assim meio deslumbrado com o trabalho da pintura. Eu gostaria de saber do professor Miguel, nessa busca desse seu brinquedo, há muitos anos, o senhor fotografou movimentos sociais, e por trás disso tem um ser humano com sentimentos, né? Nessa busca do caminhar da fotografia, com todos esses espaços sociais que o senhor fotografou, como ficou a sensibilidade do fotógrafo, que ao mesmo tempo ser humano, artista, e ser humano que convivia com os movimentos, em busca dessa sensibilidade? Como foi isso ao passar dos anos, né? Que o senhor foi se descobrindo como profissional e ao mesmo tempo como ser humano, viajante, não na só a luz da captura do universo, mas sim com a busca do seu próprio lidar com esse sentimento, né? Nessa gama de experiências que o senhor está nos deixando para que a gente possa analisar. Bom, acho que posso responder um viés meio assim, indireto, porque há uns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, o Silvio Tender fez uma entrevista comigo. Ele fez uma Caçadores da Alma 2, uma série de revistas de fotógrafos. Ele ficou tentando cavar o que seria a minha fotografia hoje. E eu falei, não tem uma fotografia minha. É um processo em andamento, que é essa exatamente da luz, que é a pintura e tudo mais. E no dado momento ele falou, porque todos tinham fotografia, todos falavam de fotografia, não falavam de fotografia, provavelmente tinha outra imagem resultante de um processo. E normalmente ele fez um comentário dizendo que eu tinha me afastado de uma questão mais política e tal. Aí eu falei, bom, isso é uma questão de interpretação, porque eu acho que eu estou muito mais crítico politicamente também. Eu acho que eu não estou numa atuação, numa militância, digamos, como era nos anos 80, apesar de simpatizar e achar que todos têm direito de exercitar o seu momento político, mas eu acho que esse trabalho que eu faço, ele é político, né? Porque eu desço as bases, que é o que me interessa mais, que é a educação. Educação de autoeducação, na verdade, o que eu venho aprendendo continuamente. Eu aprendo mais do que ensino, eu acho. Porque o que eu faço é compartilhar com as pessoas o meu processo. Né? Mas o que eu aprendi, o que as pessoas podem aprender, é o que já existe, né? Porque a luz já existia, o conhecimento do processo de fotografia existe há muito tempo, isso que aqui em nada de novo existe do ponto de vista do conhecimento, é um olhar só, é um olhar de ver que coisas simples, coisas de origem, têm uma importância vital, talvez com uma percepção crítica mais apurada de tudo, o que vem depois do que está antes. Então, naquele buraco de agulha, do buraco do espinho, eu enxergo os dois lados, que é o futuro e o passado. O antes e o depois, o claro e o escuro. É um exercício de talvez seja uma coisa de simplificar o lugar que eu acho que é complexo, que é a vida. Não é assim. Boa noite. Eu vejo que tu és uma prova viva de que para ser um educador você não tem que estar realmente dentro de uma academia de licenciatura, no caso, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: será que o artista não está dando espaço ao educador? E talvez essa sua... Eu acho que a tua vida seja um rio o tempo todo, fluindo para todos os lados. Queria saber a tua opinião a respeito. Como é que tu te vê como educador? Olha, eu gostaria de responder para outro viés, que é o seguinte: eu deixei a engenharia não porque eu acho que a engenharia não seja legal, uma questão de identificação do que poderia ser mais interessante para mim como indivíduo, né? Porque eu trago comigo uma coisa que a Marisa até
falou um pouco aqui sobre a questão da família, da infância, dos valores que a gente traz. E eu aprendi desde criança a pensar para que, assim, perguntar sempre para que você está aqui, o que você quer ser, para que você quer ser, o que você quer fazer. Então, no lugar do engenheiro, eu não estava vendo muita perspectiva de uma satisfação interior mais profunda, porque, enfim, eu ia servir um sistema, uma máquina, pelo menos naquele momento. Eu sei que tem outras áreas de atuação, outros momentos importantes, onde esse conhecimento científico, engenharia, ciências exatas pode servir. A gente sabe que, predominantemente, todo conhecimento científico nesta ordem, ela é capturada, absorvida por um sistema que é extremamente nocivo à vida, né? A gente vê o sistema todo como ele está aí, porque ele tem que evoluir dessa maneira, mas ele serve à geração de capital, ao cúmulo da riqueza que a gente está indo, pelo século XXI, por toda essa catástrofe que ele está vivendo. Todas as ordens de violência que surgem, para mim, é fruto de uma coisa extremamente desigual que não leva a grande coisa. Eu não tento sobreviver em cima disso aí. Eu não sei, eu acho que tanto quanto o educador no sentido da formação, eu estou experimentando agora o processo de levar um pouco esse viés, esse olhar para esse lugar da luz enquanto matéria física e o lugar da luz enquanto representação simbólica do que nos representa, para educador, porque eu fui descobrindo nesse processo, constatando, na verdade, não descobrindo, os educadores pouco têm conhecimento sobre esse lugar. Então não é a culpa dele, é que a instituição está formando educadores por um viés talvez incompleto, que é pensar o que fazer com o que se tem. Tanto o administrador material no entorno daquilo que está presente no cotidiano, daquilo que nós somos, que, por exemplo, são elementos vitais, tanto quanto o humano que está lá, buscando um pouco o pensamento do Paulo Freire e tantos outros, a gente pode fazer um trabalho educativo sem ter nada. Só que o discurso muitas vezes vai muito além em termos de infraestrutura, é real, temos direito de não lutar por um lugar melhor, uma sala mais decente, mas às vezes você faz um bom trabalho debaixo de uma árvore, melhor do que uma sala de ar refrigerado e tudo mais. Depende muito da atitude de quem, na verdade, opera com essa questão do que é educação. É só ler, aprender, enfim, aprender a ler, escrever, fazer matemática? Não necessariamente, também isso. Então, eu estou muito envolvido com essa questão porque é uma potência que eu fui descobrindo e que não é conhecimento, eu gostaria de compartilhar isso. São projetos que agora começo a trabalhar muito levando educadores para experimentar isso, como que isso pode ser introduzido no cotidiano de sala de aula sem necessariamente quebrar aquilo que se tem como compromisso, por enquanto, na formação do indivíduo, como a escola ainda está. Digo ainda está porque eu acho que se perdeu o lugar da formação do humano. A escola está muito voltada, sobretudo quando começa a chegar ao médico, para a adolescência, começa a já apontar para uma profissão, para o profissional, cria um nível de competição, de ter que passar de qualquer maneira, e a pessoa se perde totalmente da sua base essencial, que é ser humano. Então isso para mim é extremamente preocupante e é coisa que, na verdade, eu mais me identifico no lugar de experiência de troca. Vocês respondiam isso com tantas curvas que eu fiz. Alguém mais? Então, a gente agradece mais uma vez a Manuel, a Marisa, convida todo mundo para o café que vai ser servido agora lá, e para quem não pôde estar presente no lançamento lá do livro na Câmara Cor, vai acontecer agora de novo. A Miguel e a Marisa vão estar lá autografando, fazendo dedicatória, e a gente agradece mais uma vez a todo mundo. Boa noite.